Você que nos acompanha nas reflexões diárias, quero te desejar um ótimo dia, receba um grande abraço, o desejo de que tenhamos uma semana marcante, com a ajuda do nosso Deus, abrindo para Ele prioridade no nosso dia, nas nossas agendas, que o reino de Deus ganhe força cada vez mais em nossas vidas e também nos nossos corações. Hoje, a reflexão ainda está em Isaías 58, versículo 11 e o versículo 12, que nos diz assim: O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos, vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Nós temos aqui um forte apelo no capítulo 58 para que o povo se tornasse restaurador do país, reparadores de brechas e também restauradores de veredas, para que o país pudesse voltar a andar de conformidade com a vontade do Senhor. Nós sabemos, ao ler todo o capítulo 58, que as práticas de culto, as práticas de orações e também as práticas de jejuns não estavam agradando a Deus. E Deus então levanta o profeta Isaías para censurar a nação severamente por observar o ritual da religião sem, de forma alguma, produzir os frutos que essa mesma religião exige. Nós sabemos que os frutos de uma vida religiosa é uma vida de obediência, é uma vida de santidade, é uma vida de transparência, é uma vida de busca pelos valores ligados a Deus. E a nação de Israel estava apenas produzindo todo um ritual voltado para a prática do jejum anual, para a prática dos cultos, das orações, mas tudo isso de forma vazia, de forma oca. E Deus então levanta o profeta Jeremias para repreender e também para falar do que as suas promessas, se eles decidissem obedecer e fazer aquilo que Deus desejava, era as promessas que estão no versículo 11 e também os desafios do versículo 12, quando Deus os chama para reconstruir as antigas ruínas e também as brechas que precisavam ser reparadas e as veredas. E é muito interessante esse texto porque Deus não está chamando para restaurar uma terra nova, uma cidade nova, estradas novas. Não, Deus está exatamente convidando para a restauração da ruína da cidade, a ruína do templo, a ruína dos muros. E nós sabemos que nesse particular, quem deixou uma grande contribuição foi Neemias. Nós sabemos que Neemias estava na Babilônia, quando ele ouviu falar que a cidade estava destruída, que os muros estavam queimados, derrubados, o templo também, e Neemias passa dias chorando, orando, se preparando, e ele então consegue com o rei, lá na província onde ele era o copeiro, ele consegue uma permissão para vir reconstruir os muros da cidade. Nós sabemos que os muros representavam a segurança, os muros representavam também os limites que a cidade produzia, que a cidade tinha, e a palavra de Deus nos diz que Neemias impacta toda a sua geração com a reconstrução dos muros, e não somente os muros,
mas também uma reconstrução moral, uma reconstrução econômica, uma reconstrução espiritual e uma reconstrução em termos de sentimentos de nacionalidade. Tudo isso acontece com esse grande restaurador, e eu diria que no Velho Testamento ele é um dos maiores, se não o maior, quando ele, de forma voluntária, ele abre mão do seu conforto, do seu status ali na província de Suzã, e ele então vai para Jerusalém e ele empreende uma grande obra de reconstrução. E aqui em Isaías 58 é exatamente isso que o texto está convocando a nação para reconstruir as antigas ruínas, levantar os fundamentos de muitas gerações e a reparação das brechas, dos caminhos, das veredas, para que o país se torne habitável. Eu queria falar agora um pouco sobre essas muitas gerações que seriam ajudadas pelos que já estavam ali, a futura geração dos filhos, a futura geração dos netos, que deveriam ser orientados, evangelizados, abençoados pela palavra do Senhor, para que essa pregação, essa insistência de que a palavra de Deus deve continuar alimentando a geração dos nossos filhos, para que a palavra de Deus continue alimentando a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, pudesse continuar sendo mantida. Essa é a proposta do versículo 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. E isso é para nós uma grande lição, para que, mesmo que Isaías tenha sido escrito há tantos milhares de anos, a palavra ainda é a mesma para hoje, nos conclamando a sermos restauradores. Aqui nós temos um chamado para restaurar, um chamado para visitar as antigas ruínas, seja na família, seja na igreja, seja na nossa comunidade, seja na nossa própria vida pessoal. Um chamado para a restauração, um chamado para reparar não só as brechas, como também as rachaduras, a história que precisa ser passada a limpo, e isso ser ofertado para as futuras gerações como um fundamento de bênção, de marca e, acima de tudo, de um presente que estamos deixando para um legado às futuras gerações. Também queria falar do que nos diz o texto de Isaías 61:4, quando ele diz: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É responsabilidade nossa nos voltarmos para a reconstrução de uma nova história, de um novo tempo, e também de deixarmos uma marca dentro da nossa geração para abençoar as futuras. Que Deus então nos ajude nesse propósito, que Deus então nos levante corajosamente para reescrevermos a história e para deixarmos uma marca na nossa geração que abençoarão as próximas. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos encoraje, que isso seja possível, que Deus nos encoraje, que isso seja possível. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu deixo aqui esse desafio para as nossas vidas, todos os dias dela. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.